colegas, médicos veterinários e veterinárias, também de profissões co-irmãs que aqui estão, de um modo especial àqueles que ao longo da sua vida dedicaram a essa missão. Àqueles que ainda não me conhecem, eu sou colega de profissão de vocês, sou o deputado federal Domingos Sávio, deputado por Minas Gerais, e que tenho a honra de me manter no Conselho, embora já há muitos anos, exercendo também a missão de representante do povo mineiro aqui nessa casa. Convido para compor a mesa, inicialmente, nosso decano, o senhor Francisco Cavalcante de Almeida, presidente do Conselho Federal de Medicina Veterinária. Da mesma forma, convido o senhor Luiz Carlos Rodrigues Cecílio, presidente da Secretaria Brasileira, da Sociedade Brasileira de Medicina Veterinária. Bem-vindo, Luiz Carlos. Convido também o senhor Milton Tiago de Mello, presidente da Academia Brasileira de Medicina Veterinária. Que bom tê-lo aqui, forte e firme. 104 anos. Mais de um século de vida e um exemplo para todos nós. Seja bem-vindo, senhor Milton Tiago de Mello. Senhor Bruno Divino Rocha, presidente do Conselho de Medicina Veterinária de Minas Gerais, meu colega e meu presidente Bruno. Queria que esteja se deslocando. Senhor Anísio Ferreira Lima Neto, presidente do Conselho Regional de Medicina Veterinária do Piauí. E, é claro, não poderia faltar uma colega entre nós, portanto, convido a senhora Maria José de Sena, reitora da Universidade Federal de Pernambuco. Graças a Deus. Neste momento, em posição de respeito, eu convido a todos para acompanharmos a execução do hino nacional pelo dueto da Banda Sinfônica do Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal, composto pelo Tenente Bernardo e pelo Subtenente Ademir Júnior.
Inicialmente, antes de ouvir os nossos convidados, nós vamos ter a exibição de um vídeo institucional do nosso Conselho Federal. Por gentileza, equipe técnica. Sobrevivência humana. E a arte de curá-los é quase tão antiga quanto a arte de curar seres humanos. Os primeiros métodos de diagnóstico, tratamento e prognóstico tiveram seu início por volta de 4.000 anos antes de Cristo. Desde então, a evolução da sociedade sempre esteve ligada à profissão do médico veterinário, que contribui até hoje para a melhoria do mundo em que vivemos. O trabalho do médico veterinário está presente no dia a dia dos cidadãos, desde a comida que se consome, passando pelo controle de zoonoses, meio ambiente, até a segurança da saúde do planeta. Ele atua da produção até a comercialização de produtos de origem animal, garantindo o agronegócio sustentável e a saúde da população. Além de trabalhar, por exemplo, na equinocultura, apicultura, piscicultura, avicultura e em clínicas veterinárias, no diagnóstico, prevenção e tratamento de doenças. O médico veterinário atua na preservação e conservação do meio ambiente, no bem-estar animal, garantindo sua convivência saudável com a humanidade e na saúde única, cuidando da saúde humana, animal e ambiental. Seu trabalho também está presente na pesquisa, no ensino e nos laboratórios, com o objetivo de garantir produtos eficientes no combate às zoonoses e outras enfermidades que afetam o reino animal. Apesar da medicina veterinária já existir no Brasil, foi apenas em 1933, por meio do decreto número 23.133, do então presidente da República Getúlio Vargas, que surgiu a primeira regulamentação da profissão no país. Por mais de 3 décadas, esse decreto estabeleceu as condições e os campos de atuação para o exercício da medicina veterinária. Em 23 de outubro de 1968, por meio da Lei 5.517, ocorre a regulamentação do exercício da medicina veterinária e a criação do que conhecemos hoje como Sistema Conselhos Federal e Regionais de Medicina Veterinária, Sistema CFMV-CRMVs. 2 meses depois, era instituída a profissão de zootecnista, também regulamentada e fiscalizada por esses conselhos. No ano seguinte, foram instituídos os primeiros conselhos regionais nos estados. O sistema CFMV-CRMVs fiscaliza e orienta o exercício da medicina veterinária e da zootecnia, supervisiona e disciplina as atividades relativas a essas profissões, com o propósito de resguardar e defender os direitos e interesses da sociedade. Serve de órgão de consulta dos governos federal, estaduais, do Distrito Federal e dos municípios em todos os assuntos relativos à profissão de médico veterinário e zootecnista, estabelecendo os mecanismos e requisitos que permitam assegurar o exercício eficaz das profissões, garantindo à sociedade especialistas capacitados com um perfil técnico e ético adequados. O sistema CFMV-CRMVs é formado pelo Conselho Federal de Medicina Veterinária, com sede em Brasília, e pelos 27 conselhos regionais, que contemplam todos os estados do país e que atuam nas áreas sob suas respectivas jurisdições. Sistema CFMV-CRMVs 50 anos. Um passado de importantes realizações e um futuro de conquistas inovadoras.
Os veterinários, nos enche de orgulho ver aí um pequeno trailer do que representa as nossas profissões para o nosso país, e é óbvio compreendê-la no contexto mundial é algo extremamente relevante para que possamos continuar contribuindo por um mundo melhor. Nesse momento, eu tenho a honra de fazer a leitura de um pronunciamento do nosso presidente Rodrigo Maia, que pediu também que externasse a todos os senhores e senhoras a felicidade de poder ter aprovado o requerimento de minha autoria, mas que, ao mesmo tempo, pedia escusas porque ele está, neste momento, em missão oficial no exterior e não pôde, por essa razão, presidir essa sessão, razão pela qual eu passo a ler o pronunciamento que ele nos envia em homenagem a nossas profissões. Saúdo, inicialmente, todos os presentes a essa sessão solene, em homenagem aos 50 anos de criação dos Conselhos Federal e Regionais de Medicina Veterinária e, ao mesmo tempo, em cumprimento o deputado Domingos Sávio pela iniciativa de propor a celebração. Trata-se de uma excelente oportunidade de a Câmara dos Deputados prestar também o justo reconhecimento às categorias profissionais dos médicos veterinários e zootecnistas regulamentadas por este Conselho, cuja atuação resulta em grande benefício para o país. Essas duas categorias têm hoje papel de destaque no desenvolvimento do agronegócio brasileiro, já que representa cerca de 1/4 do PIB nacional. Elas são responsáveis por inspecionar e avaliar os alimentos de origem animal destinados ao consumo humano e, além disso, participam de estudos, pesquisas sobre nutrição, melhoramento genético, que possibilitam ao Brasil, por exemplo, abrigar o maior rebanho comercial do mundo. O tamanho do efetivo bovino, considerado isoladamente, já impressiona, superando o do conjunto da população brasileira. Não há dúvida, portanto, de que o aspecto econômico da atuação dos médicos veterinários e dos zootecnistas é muito relevante. Mas estes profissionais têm ainda outras atribuições relacionadas a áreas essenciais para a saúde e o bem-estar da humanidade. Entre essas, destacam-se os cuidados com os animais silvestres e selvagens, que contribuem para a manutenção da biodiversidade e para a proteção do meio ambiente. Também ressalta-se o tratamento dispensado aos animais domésticos e de estimação que hoje vivem em muitos lares brasileiros. A convivência entre homens e animais é muito antiga, há milênios. O ser humano dele se utiliza para obter comida, vestimenta, transporte e até mesmo a companhia. Com respeito a esse último aspecto, muitos estudos demonstram o quanto é benéfico para os humanos, do ponto de vista psicológico, o contato com animais de estimação. Assim, é muito justo, além de ser do interesse de toda a sociedade, que os animais sejam bem tratados. E o Brasil tem plenas condições de fazê-lo, por ser um dos países com o maior número de veterinários no mundo. Cerca de 85 mil profissionais registrados nos respectivos conselhos. Na ocasião em que a Câmara dos Deputados realiza essa sessão solene, em homenagem aos 50 anos de criação do Conselho Federal e Conselhos Regionais de Medicina Veterinária, parabenizo os médicos veterinários e os zootecnistas pela função de extrema relevância desempenhada no cenário nacional. Muito obrigado. Este é o pronunciamento do senhor deputado Rodrigo Maia, presidente desta Casa. Dando sequência, obrigado, mestre, sempre gentil, nosso doutor Milton. Dando sequência, eu quero passar a palavra a ele que nos representa a todos, Dr. Francisco Cavalcante de Almeida, digno presidente do Conselho Federal de Medicina Veterinária. Com a palavra,
Fique à vontade para usar a nossa tribuna, doutor Francisco. Que alegria! Essa é a marca registrada. Deputado Domingos Sávio, colega médico veterinário, que satisfação estar hoje aqui, nesta sessão solene. Minhas senhoras, senhorita, senhores, meus colegas médicos veterinários, presidentes dos regionais, ex-presidentes e tantos outros colegas aqui presentes. Permito registrar também a presença aqui do nosso companheiro, colega Josélio Moura, eleito agora futuro presidente da academia. É uma alegria estar aqui conosco. O Salim Sayeg aqui, nessa ocasião, representando a Anclivepa Brasil. O doutor Marinaldo Divino, presidente da Associação Brasileira de Zootecnistas. E meus companheiros da mesa, doutor Tiago de Mello. Há pouco tempo o conheci e me honra muito tê-lo hoje como um colega e como um amigo. E na sua pessoa eu cumprimento os demais companheiros dessa mesa. É com muita alegria, essa é minha marca, a palavra alegria, que me pronuncio na sessão solene em homenagem aos 50 anos do sistema, composto pelos Conselhos Federal e Regionais. Agradeço novamente ao deputado Sávio e ao presidente da Câmara, deputado federal Rodrigo Maia, pela oportunidade. Com essa solenidade, fechamos de forma brilhante um ano de comemorações dos 50 anos do sistema, criado a partir da Lei 5.517, de 23 de outubro de 68. A lei de autoria ou de comando de um deputado de uma família da cidade de Campos, os Bogados, em que tinha nele o Sadi Bogado, deputado federal e médico, e dois colegas e irmãos, o Simval e o Sérgio Bogado. A eles, a nossa eterna gratidão. Destaco que a parceria do sistema com esta casa, deputado, começou muito antes, em 57, após intensa mobilização dos profissionais, o debate sobre a criação dos conselhos chegou ao Congresso Nacional. E após 11 anos de negociações, foi então sancionada a lei que se tornou a base legal da atividade do país até hoje. Estamos comemorando juntos 5 décadas da nossa instituição. E isto só foi possível porque os parlamentares desta casa ouviram os anseios da classe e da sociedade por um serviço de qualidade. 5 minutos. Estamos aqui para celebrar... Fique à vontade, presidente. ...conquistas e olhar para frente. Falar dos 50 anos do Conselho é falar da luta, mas também dos avanços. É falar do aprendizado, mas também do recomeço. É falar do futuro, mas também do passado. A medicina veterinária se apoia em um tripé, composto por um viés político, econômico e social.
O viés político começou em 1761 por um decreto imperial que criou em Lyon, na França, a primeira escola de medicina veterinária do mundo. O decreto é a primeira posição política em prol da profissão que se expandiu em todo o mundo, chegando ao Brasil em 1910, mais 5. Nessa época, surgiram as instituições pioneiras do ensino da veterinária no país, a Escola de Veterinária do Exército e a Escola Superior de Agricultura e Medicina Veterinária, ambas no Rio de Janeiro. O viés econômico é aquele na qual a medicina veterinária mostra sua força para o Brasil e para o mundo, na produção e na exportação de produtos e subprodutos e dos seus animais vivos. O país é atualmente o maior exportador de carne bovina do mundo. As duas profissões, medicina veterinária e zootecnia, que integram o Conselho, fortalecem o agronegócio, ao atestar, garantir e ajudar a melhorar a qualidade dos produtos de origem animal consumidos pela sociedade, contribuindo para o aumento da sua produtividade. O viés social da medicina veterinária está presente no controle das zoonoses. Nos últimos 50 anos, médicos veterinários e zootecnias foram cruciais para o exemplo da erradicação da febre aftosa, da peste bovina e da peste suína africana, entre outras. Além disso, o plantel de aves está livre da influenza. O viés social está presente também na garantia do bem-estar dos animais. Hoje, a atuação do médico veterinário abrange mais de 50 áreas, entre produção e inspeção, defesa, vigilância, saúde, ensino superior e pesquisa em extensão rural. Somos responsáveis por entregar a saúde animal, humana e o meio ambiente, a chamada saúde única. O conceito abrange também a adoção de políticas públicas efetivas para preservação e controle de enfermidade, trabalhando nos níveis local, regional, nacional e global. Como representante de mais de 183 mil médicos veterinários e mais de 30 mil zootecnistas, presente em todos os 27 unidades da Federação, o Conselho sempre foi um balizador da qualidade dos profissionais brasileiros. Atualmente, mais de 40 cursos de medicina veterinária. Por essa razão, a qualidade do ensino é uma das principais bandeiras deste Conselho. Coerente com este entendimento, o Conselho repudia veementemente, se posicionando contra a modalidade do ensino à distância em 100% para a área de saúde. Tal modalidade mostra-se absolutamente incapaz de formar médicos veterinários ou zootecnistas com um mínimo de qualidade para o exercício das profissões, quem dirá com alguma excelência. Por acreditar que a boa formação é fator determinante para a qualidade do exercício profissional, em fevereiro deste ano, aprovou a Resolução 1256, que proíbe a inscrição de egressos de curso de medicina veterinária realizado na modalidade ensino à distância em 100%. Nessa ocasião, gostaria de ressaltar um dos avanços mais recentes da medicina veterinária, a publicação da Resolução 1236, que instituiu o regulamento para a conduta do médico veterinário e do zootecnista em relação à constatação da crueldade, abuso e maus-tratos aos animais. Reitero, mais que criar norma, a função dos conselhos é cuidar para que tais leis sejam cumpridas, defendendo o exercício ético das profissões, de forma a garantir produtos e serviços de qualidade. Por isso, aproveito para ressaltar aos senhores parlamentares que a aprovação da proposta de emenda constitucional 108, que pode levar à extinção dos conselhos profissionais, é um retrocesso, contrariando os interesses da absoluta maioria da sociedade, que precisa de conselhos atuantes na defesa de seus direitos. Concluo minhas palavras agradecendo o apoio desta Casa, deputado Sávio, em todas as nossas conquistas e confiantes de que temos em seus representantes grandes aliados para a valorização das profissões e dos conselhos federal e regionais de veterinária.
Há muito pela frente. Esperamos construir juntos os próximos 50 anos. Muito obrigado. Nós aqui agradecemos as palavras e o trabalho do nosso colega Dr. Francisco Cavalcante. Neste momento também registro aqui com muita satisfação a presença entre nós do colega deputado Lucas Redecker, que é também um grande parceiro nas lutas pelas atividades rurais de um modo geral, e sei que é quase que um colega veterinário, tanta relação que ele tem com a nossa profissão e com profissionais em seu estado. E com muita satisfação registro, convidando inclusive para compor a mesa, já estão providenciando uma cadeira, o nosso colega de profissão, meu colega Eros Biondini, deputado federal, médico veterinário. Tive o privilégio de ser aluno do seu pai, nosso querido professor João Biondini, na Universidade Federal de Minas Gerais. Seja bem-vindo, Eros. Passo a palavra, neste momento, ao nosso querido senhor Luiz Carlos Rodrigues Cecílio, que aqui falará em nome da Sociedade Brasileira de Medicina Veterinária. Senhores, bom dia. É uma honra participar dessa solenidade. Fico grato a Deus por ter me colocado nesse momento aqui representando uma instituição quase centenária. Cumprimento a mesa e a todos os colegas e amigos. Na sua milenar trajetória, a medicina veterinária vem colecionando marcos históricos que, pela sua grandeza, vão se eternizando. No lento processo de domesticar os animais, iniciando pelo homem das cavernas, por volta de 10 milhões de milênios antes de Cristo, surgiu a medicina veterinária primitiva que, lentamente, foi se aperfeiçoando, deixando pelo caminho sinais como as pinturas rupestres, onde o homem primitivo registrou o seu domínio sobre os animais. Milênios depois, já na era dos documentos escritos, a medicina veterinária continuou a marcar a sua existência. O Código de Hammurabi, publicado na primeira dinastia babilônia, 1700 anos antes de Cristo, já começava a regulamentar a nossa profissão. Na primeira metade do século IV antes de Cristo, viveu na Grécia um profissional de medicina veterinária chamado Hipócrates, que não se deve ser confundido com o seu homônimo, Hipócritas, pai da medicina, cujos ensinamentos foram citados durante séculos, inclusive Aspistos, considerando o pai da medicina veterinária, que no século IV, na era cristã. Como ciência, a medicina veterinária teve sua origem em 1762, com a criação do primeiro curso por Claude Bourget em Lyon, na França. A partir daí, se expandiu para o mundo. No Brasil, na primeira década do século XX, surgem os primeiros cursos. Em 1917, formam-se os primeiros veterinários. 3 anos depois, precisamente no dia 9 de junho de 1920, foi criada a Sociedade Brasileira de Medicina Veterinária, entidade que hoje tenho a honra de representar como seu presidente. 2 anos depois de sua criação,
a Sociedade Brasileira realizou o primeiro Congresso Brasileiro de Medicina Veterinária, como parte das comemorações do centenário da independência do Brasil. Os Combravetes constituem importante patrimônio da nossa profissão. Foram realizados 43 congressos e o 44º será no próximo ano na cidade de Curitiba, no Paraná, quando será comemorado o centenário da Sociedade Brasileira de Medicina Veterinária. Nessa trajetória quase secular, essa entidade contabilizou grandes cometimentos. Podemos mesmo afirmar que em todas as conquistas da profissão no Brasil, o DNA da sociedade brasileira faz-se presente. 5 minutos. Como das suas maiores conquistas, se não a maior de todas, a criação do sistema do Conselho Federal e seus conselhos regionais, cujo jubileu de ouro estamos a comemorar nessa memorável solenidade. Foi um triunfo que não surgiu num passe de mágica, laboriosamente discutido, trabalhado e alcançado através da dedicação de muitos colegas, líderes classistas, hoje merecedores do nosso respeito e da nossa saudade. Durante o 6º Congresso de Veterinária realizado em Curitiba, no Paraná, em novembro de 1953, foi aprovada uma moção de autoria dos médicos veterinários Pascoal Muciolo, Ângelo Monfi e Anísio de Faria, propondo a criação da Ordem dos Brasileiros. Mais 5 minutos. Verdadeiros embrião do sistema federal dos conselhos de veterinária. Aquela histórica moção, discutida e aprovada em sessão plenária do 6º Congresso, foi devidamente trabalhada e amadurecida durante 15 anos para, finalmente, com o empenho do deputado federal pelo Rio de Janeiro, Sadi Bograto, ser transformada em Lei 5.517, de 23 de outubro de 68, sancionada pelo presidente Costa e Silva, cujo cinquentenário estamos a comemorar. Importante ressaltar que a Lei 5.517 foi muito bem elaborado com a participação de ilustres médicos veterinários e renomados juristas, que tiveram o cuidado de brindar a profissão com um diploma legal do mais alto nível. Em seu artigo 39º, delegou à sociedade brasileira uma assembleia para eleger e empossar a primeira diretoria do Conselho Federal. A eleição da primeira diretoria do Conselho Federal, convocada pelo então presidente da sociedade, o Biratã Mendes Serrão, realizou-se durante o 9º Combravete em Niterói, no Rio de Janeiro, em 11 de dezembro de 68, 49 dias depois de sancionada a Lei 5.517, que declarou eleitos e empossados os primeiros membros do Conselho Federal, sob a presidência de Ivo Torturella. Esta é uma comemoração que a nossa categoria profissional muito valoriza, não somente pela importância da autarquia do Brasil, mas também pelo momento do Conselho Federal de Medicina Veterinária está vivendo, sob a presidência do colega Francisco Cavalcante de Almeida, a quem presto minha homenagem. Com a sua personalidade agregadora, o presidente do Conselho Federal resgatou o ideal da união de todas as entidades representativas da medicina veterinária, cada qual na sua área específica. Cumprimento o colega deputado Domingos Sávio pela feliz iniciativa da realização desta sessão solene. Muito obrigado. Agradecendo o colega Luiz Carlos, agora faço o registro, com muito prazer, da presença entre nós do deputado estadual Rodrigo Lorenzoni. Seja muito bem-vindo, destacando que meu querido amigo e nosso colega de profissão, deputado Onyx Lorenzoni, me disse que também gostaria de estar aqui, mas também está em missão no exterior. Registro a presença do coronel de Exército, Coronel Moreira, também médico veterinário, e do coronel
de Exército, médico veterinário, Coronel Sobrinho. Dando sequência e pedindo a compreensão dos nossos oradores com relação ao prazo, alguns podem estar estranhando, mas nós teremos uma sessão às 11 horas e nós temos que concluir os nossos trabalhos dentro desse limite de tempo. Por isso eu peço a compreensão dos colegas para tentarmos ser sucintos. Passo a palavra agora a esse que eu não terei o direito de pedir que seja mais ou menos sucinto, porque ele tem que ter toda a liberdade, ele que é, para nós, uma referência, e me dizia aqui já um segredinho dele, que aos 104 anos, a esposa dele, que é médica, não tem a menor chance de tê-lo como cliente. Ele corre dos médicos. Saúde para dar e vender. Dr. Milton Tiago de Mello, nosso presidente da Academia Brasileira de Medicina Veterinária. Com a palavra. O que é que eu poderia dizer sem ter trazido por escrito, porque por mais que reduzisse minhas palavras, eu estaria perseguido por esta campainha. Quero agradecer a honra de estar nesta mais alta tribuna do povo brasileiro, que é a Câmara dos Deputados, agora nesta sessão solene presidida pelo colega veterinário Domingos Sávio. Sempre me perguntam qual é o segredo da longevidade. Antes que eu entre no assunto desta sessão, que é de homenagear justamente os 50 anos do Conselho Federal de Medicina Veterinária e seus conselhos regionais, eu gostaria de dizer que o segredo da longevidade, afora as firulas médicas, é ter amigos. E esta amizade, ainda que possa ser unilateral e temporária, é a que sustenta qualquer ser humano. No decorrer desses quase 104 anos, tive a oportunidade de fazer milhares de amigos. E isto, na parte profissional, começou há exatamente 85 anos, quando, como um adolescente soldado do Exército voluntário, entrei nas fileiras do 3º RI da Praia Vermelha com o sonho de entrar na Faculdade de Medicina, que era em frente. Aí cheguei à conclusão de que tanto fazia ser médico humano como médico veterinário numa precursão da saúde única atual, da qual todos nós aqui deste auditório somos campeões e participantes. Aí, desse soldado adolescente voluntário, o Exército, aqui na figura do coronel que acabou de ser mencionado, permitiu que esse adolescente entrasse na escola de veterinária do Exército, acaba de ser mencionada pelo Dr. Cecílio. Isso foi há 85 anos. E aquele soldado aprendeu com os professores da época, que eram os melhores do Brasil, formados no Instituto Oswaldo Cruz também, formados pela missão militar de veterinários franceses que vinha organizar o serviço veterinário do Exército,
o Exército permitiu que aquele soldado de 17 anos, durante 4 anos, na Escola de Veterinária do Exército, aprendesse microbiologia e parasitologia. Mais adiante, permitiu que ele fosse ser pesquisador no Instituto Oswaldo Cruz e, mais algumas décadas, professor no Colégio Militar do Rio de Janeiro. Então, agradeço primeiramente minha família, aqui representada pela esposa e filha, ao Exército, mas, nesta reunião, à profissão veterinária. O que vem a ser isso? O doutor Cecílio acaba de fazer um resumo, o doutor Francisco acaba de fazer outro resumo. Quero aqui dizer que estou representando a Academia Brasileira de Medicina Veterinária, que acaba de eleger o doutor Josélio, que está escondido lá atrás, como seu novo presidente e vai tomar posse daqui a uma semana no Rio de Janeiro. E o doutor Francisco é praticamente o homenageado de hoje. Não é o doutor, não é o conselho, é o doutor Francisco de hoje que representa este Conselho Federal de Medicina Veterinária, que está completando 50 anos, e ele, pessoalmente, é um agregador. Por que chamo de agregador? Eu me intitulo, às vezes, historiador do futuro, vou mencionar daqui a pouco, ou de catalisador. O doutor Francisco é um agregador. Conseguiu agregar 3 entidades representativas da medicina veterinária. A entidade original, a Sociedade Brasileira de Medicina Veterinária, cujo representante acabamos de ouvir, conseguiu agregar o Conselho Federal de Medicina Veterinária, Dr. Francisco, e conseguiu agregar a Academia Brasileira de Medicina Veterinária. Eu creio que toda essa função agregadora do Dr. Francisco é muito bem-vinda e dou os parabéns a ele. Para terminar, queria dizer que todos nós aqui falamos do passado e estamos num limiar. O que é o limiar da profissão veterinária? Um ex-ministro de Agricultura me definiu precisamente: o senhor tem a autoridade da antiguidade. Então, por antiguidade, vou falar com a experiência de ter visto muito futuro virar passado. Esse futuro, agora, a partir do limiar da profissão veterinária, é desenvolvido numa série de atividades, mas vou mencionar apenas 3, que peço aos meus colegas veterinários, peço ao meu colega Dr. Domingos Sávio, peço a todos os presentes que vejam quais são essas 3 atividades tão importantes, não só para a veterinária, não só para o Brasil, mas também para a humanidade. Começo pelas essas 3 atividades que agora, recentemente, no Ceará, chamei de fenômenos e que poderiam ser traduzidas também em palavras bolhas. Quais são os 3 fenômenos? O primeiro fenômeno é o fenômeno alimento. Esse fenômeno alimento não é apenas um fenômeno básico para a economia brasileira. É também um fenômeno para a humanidade, porque
somente o Brasil tem a quantidade, produz a quantidade de alimento suficiente para a humanidade em evolução crescente e o que eu chamo o Brasil de potência alimentar. Acabamos de editar com a Sociedade Nacional de Agricultura, que é parceira da Academia Brasileira de Medicina Veterinária, um livro enorme. O Dr. Benevides está por aqui, o Dr. René está por ali, outros estão por aqui, que participaram desta elaboração de um livro chamado Brasil, Potência Alimentar. E esta potência alimentar está, eu não diria nos últimos arrancos, está num princípio de sair de potência alimentar, principalmente na área dos veterinários, que é a área das carnes, por ter agora uma concorrente que são as carnes artificiais. As carnes artificiais de natureza vegetal, carne entre aspas, porque nada mais do que usar a proteína vegetal vestida de carne. Mas existe uma outra que é realmente derivada do animal, que é derivada das células-tronco, que é financiada pelos multibilionários que, a principiar por Bill Gates e outros, a carne a partir de células-tronco. Então, nós temos um primeiro fenômeno, que é o alimento, que poderá ser transformado numa bolha até o fim do século. Estamos nas primeiras 2 décadas. A outra bolha é o fenômeno PET. O fenômeno PET, eu sei que está o presidente da Cleverpa aqui, o fenômeno PET é uma coisa extraordinária, porque são os 3 países que têm maior quantidade de PETs do mundo, são, em primeiro lugar, a China, em segundo lugar, os Estados Unidos, em terceiro, o Brasil, cada um deles com mais de 100 milhões de cães. E peço a atenção de todos os senhores que não esquecer que os cães e também os gatos são carnívoros. Eles competem com o homem. Então, quando naquele gráfico que eu costumo projetar, da projeção do crescimento humano até o fim do século, tem que estar agregado àquele gráfico a cada família humana, o cachorro e o cão. Eles competem com o homem. E o Brasil está produzindo a proteína de origem animal para os humanos e para os pets. Há poucas semanas estive num congresso PET em Curitiba. Os que estão aqui de Curitiba podem confirmar. Era uma fortuna num único congresso, de milhões de reais. Só um livro sobre clínicas de cachorro era um livro, não estou exagerando, desta grossura, no melhor papel couché do mundo, cada página ilustrada, distribuído gratuitamente para todos os congressistas. Isso apenas um aspecto da PET. O terceiro fenômeno, infelizmente, não é um fenômeno positivo, na minha opinião, e é o fenômeno muito bem mencionado pelo presidente do Conselho, que é o fenômeno ensino. Como é que um país, parodiando Charles de Gaulle, que disse como é que um país pode ser um grande país se tem centenas de queijos? Como é que um país pode ser autoridade veterinária se até há 2 meses tinha 410 cursos de veterinária autorizados pelo MEC?
é que pode? Quais são os professores para ensinar a esses alunos dos 406 cursos? Claro, a sociedade, a academia, junto com a SNA, a Sociedade Nacional de Agricultura, fez exatamente há um ano um seminário sobre isso e que entregou as conclusões ao Ministério da Educação. Na época, o Ministério estava saindo, veio um novo ministro, saiu, veio um outro novo ministro e as coisas estão em ponto morto, pelo menos não estão sendo inaugurados cursos de medicina veterinária 2 por semana. Como é que pode um país ter uma boa profissão veterinária se estão sendo inaugurados 2 cursos por semana? Bom, quero terminar, meus senhores, agradecendo a paciência, agradecendo o colega Sávio, que desligou a campainha, e ter a mais optimista opinião sobre o futuro da medicina veterinária, sob a agregação dessas 3 grandes entidades, que são a sociedade, o conselho e a academia. Muito obrigado pela oportunidade de ter falado aqui e ter falado com o coração, não com o cérebro, para não ver escrito. Muito obrigado. Que aula que tivemos, né? Com a experiência e a sabedoria do nosso querido Dr. Milton Tiago de Mello. Agora a campainha volta, viu? Então eu quero pedir a compreensão dos colegas para que a gente possa ter a oportunidade de ouvir todos. Nós vamos dar sequência e tendo o prazer de convidar para que faça uso da palavra meu colega das Minas Gerais, Bruno Divino da Rocha, presidente do Conselho Regional de Medicina Veterinária de Minas Gerais. Registro a presença do colega deputado Gonzaga, patriota, nos honra. Bom dia a todos. Primeiramente, gostaria de convidar, ou cumprimentar, na verdade, o deputado Domingos Sávio, agradecer a oportunidade de estarmos aqui hoje, junto com o deputado Eros, que nos representam perante a sociedade dentro da Câmara Federal, mostrando a importância das nossas profissões justamente para todo o Brasil. Nós tivemos agora uma aula de história, de modernidade, de tudo que passa as nossas profissões. E o deputado Domingos, junto com o doutor Francisco, me incumbiram de agradecer à sociedade, na verdade, agradecer aos profissionais que prestam esse nobre serviço para a nossa sociedade. Nós, médicos veterinários e zootecnistas, que somos profissionais embarcados ou abarcados pelo Conselho, pelo sistema, Conselho Federal e Conselhos Regionais, são os profissionais hoje que responsáveis por grande parte por onde o Brasil está. Nós somos um país que é do agronegócio, responsável pela produção de proteína animal para grande parte da população brasileira e mundial. E nossas 2 profissões, elas são responsáveis diretamente por isso. Além de produzir em quantidade, também em qualidade e com acesso a toda a população. Também esses profissionais que cuidam dos animais, que são membros da família, cada vez mais importantes, cuidando do bem-estar e equilíbrio das famílias, junto também com o risco das doenças que eles possam transmitir. As nossas 2 profissões, elas ganham uma importância no futuro do país. Estar aqui hoje é um momento ímpar de agradecimento a todos os profissionais que militam
para o desenvolvimento do país na medicina veterinária e na zootecnia, cuidando dos animais, equilibrando essa relação homem-animal e, junto com isso, cuidando do meio ambiente, o que nós conhecemos hoje com saúde única. Me sinto muito honrado em fazer parte do sistema e mais honrado ainda em poder agradecer publicamente a todos esses profissionais que nos representam com cada vez mais dignidade e cada vez mais importante para o desenvolvimento da nossa sociedade. Agradeço, muito obrigado a todos. Agradecemos ao colega Bruno e passamos a palavra ao colega Anísio Ferreira Lima Neto, ele que é presidente do Conselho Regional de Medicina Veterinária do Piauí. Excelentíssimo senhor deputado Domingos Sávio, presidente dessa solenidade, excelentíssimo senhor deputado Eros Biondini, ilustríssimo senhor Francisco Cavalcante, digníssimo presidente do Conselho Federal de Medicina Veterinária, ilustríssimo senhor Luiz Carlos Rodrigues Cecílio, presidente da Sociedade Brasileira de Medicina Veterinária, ilustríssimo senhor e nossa inspiração como médico veterinário, Dr. Milton Tiago de Mello, ilustríssimo senhor Bruno Divino, ilustríssima senhora Maria José de Sena. Falarmos da medicina veterinária é uma missão árdua e, nesse momento, representamos aqui não o Piauí, representamos os 27 conselhos regionais, os 26 conselhos regionais dos estados da Federação e o Distrito Federal. A medicina veterinária está presente nos mais de 5.500 municípios do Brasil. Somos hoje e a zootecnia. Nós não podemos esquecer que somos profissões irmãs e representadas pelo mesmo sistema. Somos mais de 160 mil profissionais neste sistema. Estamos presentes à mesa de cada cidadão brasileiro, do gari ao presidente da República, pois ao fazerem as 3 refeições diárias, consomem proteína animal e ao lado desta há um médico veterinário ou um zootecnista na produção e beneficiamento deste alimento. Estamos presentes no fortalecimento da balança comercial do país, através dos ganhos de produtividade, da sanidade animal, da nutrição, do melhoramento, na pecuária de corte e leite, na piscicultura, na avicultura, na apicultura, na suinocultura e nas demais cadeias produtivas. Atuamos na garantia do bem-estar animal, garantindo o equilíbrio harmônico entre animais de companhia, mercado emergente em nosso meio, como foi bem dito pelo Dr. Milton Tiago de Mello. Somos agentes integrantes nos mais distintos momentos da política do país, pois contribuímos para a manutenção do equilíbrio homem, animal e sociedade, através de ações na educação, economia, saúde pública, sanidade animal e ambiental, fortalecendo desta forma uma saúde única, instrumento essencial para promovermos o equilíbrio entre os mais distintos elos da sociedade. No objetivo de consolidarmos para a sociedade brasileira o conceito de saúde única, permitindo seu entendimento da interface entre saúde humana, saúde ambiental e saúde animal, será premissa básica estarmos unidos com a Câmara Federal, para, de forma sensata, sábia e harmônica, colaborarmos com o estabelecimento de políticas públicas que permitam a geração de instrumentos que fortaleçam a sociedade a construir um equilíbrio justo e fraterno. Escrevemos um novo momento para a história do sistema CFMV-CRMV. 50 anos se passaram. Avanços foram conquistados, mas a sociedade mudou, o mundo mudou. Novos desafios surgiram e surgirão. E com estes a necessidade de inovarmos e assim construirmos de forma sensata mecanismos políticos que permitam uma saúde única presente,
uma economia pujante, levando a sermos uma sociedade igualitária. Estou concluindo, deputado. Necessitamos fortalecer a defesa agropecuária, fortalecer a pesquisa. E aí, nesse momento, eu quero destacar a Embrapa, a minha casa, em especial a Embrapa Meio Norte, como centro ecorregional e que necessita de fortalecimento para o Nordeste. Fortalecermos o bem-estar animal, o controle das zoonoses, pois saibamos que 60% das enfermidades infecto-contagiosas são oriundas de zoonoses, segundo a OMS. A inspeção, a higiene de alimentos, tudo isso será conquistado com o fortalecimento do MAPA, com a integração com o Ministério da Saúde, Meio Ambiente e Ministério da Educação. Com esta sinergia, teremos uma saúde única nos mais distintos rincões do Brasil, pois ninguém mora na União, ninguém mora no Estado, todos moram no município. Para finalizar, o sistema CFMV e CRMV colocam-se como parceiro à disposição da Câmara Federal para colaborarmos na construção das mais distintas políticas públicas para a promoção e consolidação da saúde única no nosso Brasil. Obrigado. Agradecemos ao colega Anísio Ferreira e passamos a palavra agora para ela, que é também nossa colega médica veterinária, reitora da Universidade Federal Rural de Pernambuco, doutora Maria José de Sena. Fique à vontade para ocupar a tribuna. Excelentíssimo deputado Domingos Sávio, presidente desta solenidade, senhor deputado Ernest Biondini, o nosso presidente, doutor Francisco Almeida, o nosso senhor Luiz Carlos Rodrigues, presidente da Sociedade Brasileira de Medicina Veterinária, nosso Papa da Medicina Veterinária Brasileira, doutor Milton Tiago de Mello, senhor Bruno Divino Rocha, presidente do Conselho Regional de Medicina Veterinária de Minas Gerais, senhor Anísio Ferreira Lima Neto, presidente do Conselho Regional de Medicina Veterinária do Piauí. Eu quero aproveitar e também cumprimentar as minhas amigas e colegas de profissão, doutora Erivânia Camelo, aqui presente, ex-presidente do Conselho Regional de Medicina Veterinária de Pernambuco, hoje faz parte do corpo do Conselho Federal de Medicina Veterinária. Também cumprimentar a doutora Mariana Siqueira, presidente da Sociedade Pernambucana de Medicina Veterinária, a nossa querida Elisa Araújo, presidente do Sindicato de Medicina Veterinária do Estado de Pernambuco, o meu presidente, doutor Marcelo Teixeira, presidente do Conselho Regional de Medicina Veterinária, doutor Alberto Neves Costa, ex-professor da UFRPE e um dos mais ativantes e mais ativos, mais ativistas médicos veterinários do Estado de Pernambuco. Em nome deles, eu quero cumprimentar todos os colegas, todas as colegas médicos e médicas veterinárias do Estado de Pernambuco e cumprimento com um bom dia de coração a todas e todos aqui presentes. É bom falar por último, porque aí eu esqueci de uma pessoa do meu coração e meu coordenador da Clínica de Bovinos de Garanhuns, doutor Nivaldo Azevedo. Prazer enorme tê-lo aqui. E o bom de falar por último é porque a gente não tem mais o que falar. Porque tudo que eu falar aqui já foi contemplado com as falas anteriores. Mas não poderia deixar de tocar num ponto muito importante, mesmo porque eu sou oriunda de um curso de veterinária que completa agora, dia 3 de novembro, 107 anos. Então, a Rural de Pernambuco foi oriunda, teve como célula-mate o curso de Medicina Veterinária e o curso de Agronomia. Então, nós estamos há 107 anos formando médicos veterinários de qualidade para esse país. E aí, para falar em qualidade, aí, assim, como professora há 26 anos da Rural de Pernambuco, formada nesta mesma universidade há 30 anos, e como gestora há 7 anos e meio da Universidade Federal Rural de Pernambuco, com cargo de reitora, eu não poderia de falar num ponto que foi tocado por todos aqueles que me antecederam, que é a qualidade da formação do médico veterinário em nosso país. E aí, doutor Francisco, que desafio tem o nosso sistema CFMV e CRMVs? Manter a qualidade de um profissional formado neste país, onde são ofertados mais de 400 cursos de graduação,
onde formamos mais de 8.500 médicos veterinários por ano, e onde agora estamos enfrentando o desafio de conviver com ofertas à distância, de faculdades ofertando mais de 11.000 vagas, mais de 9.000 vagas. Como garantir essa qualidade? E aí vem um desafio grande para o nosso sistema, para nós que somos médicos veterinários, porque o veterinário ele tem que ser de qualidade, porque nós somos responsáveis pela saúde do homem, do animal e da sociedade, do meio ambiente, agora com a saúde única que foi criada. Então nós não podemos ser responsáveis ao ponto de ficar calados e não discutir esse ponto que é extremamente importante, que é formar o médico veterinário com compromisso, comprometimento com a sociedade, com a vida das pessoas, com a vida dos animais e com o meio ambiente. Esse é o ponto de reflexão que deixo aqui e muito obrigada por essa oportunidade de estar aqui hoje falando com vocês. Obrigada. Agradecemos a senhora Maria José e quero agradecemos a reitora Maria José e quero convidar para que possa também fazer o seu pronunciamento o nosso querido senador Wellington Fagundes. Na sequência, também queremos ouvir o nosso colega Eros Biondini. Com a palavra, o senador Wellington Fagundes. Bom dia a todos os companheiros, companheiras que estão aqui no plenário e a todos os companheiros e companheiras do Brasil inteiro que nos assistem. Eu quero aqui trazer a minha satisfação de poder estar aqui nesta sessão em que homenageia o Conselho Nacional de Medicina Veterinária pelos seus 50 anos. Senhoras e senhores, quero aqui agradecer a todos os deputados federais e aqui quero falar em nome do meu amigo proponente dessa sessão, bravo companheiro, lutador aqui nesse plenário, Domingos Sávio. Quero cumprimentar também o Paulo, que é o companheiro do PTB da Bahia, o Eros Brondini, Cristiano Auro, PP do Rio de Janeiro, e o Onyx Lorenzoni, que não está aqui hoje, está exercendo o cargo de ministro, mas com isso eu registro aqui os companheiros, colegas médicos veterinários aqui do Congresso Nacional. É sempre uma honra vir a esse plenário, onde estive por 24 anos consecutivos. 24 anos consecutivos, 6 mandatos de aprendizado aqui nesta casa e também de oportunidade de fazer muitas amizades. Cumprimento cada parlamentar presente na pessoa do meu amigo, que já falei, e principalmente pelo seu trabalho aqui nessa casa também, pela nossa profissão, pela defesa da medicina veterinária, o médico veterinário Domingos Sávio. Sessão justa e com certeza merecida, porque qualifica a grandeza da nossa profissão e também da nossa organização profissional. Estimados médicos veterinários de todo o Brasil, recebam meus cumprimentos e abraço fraterno em nome do nosso presidente do Conselho Federal, Dr. Francisco Cavalcante de Almeida. E ainda do meu amigo Josélio Moura, que no próximo dia 31 de outubro assume o honroso cargo de presidente da Academia Brasileira de Medicina Veterinária, da qual tenho a honra também de ter assento. Vejo aqui René de Bois, em nome dele também cumprimento todos aqueles companheiros da academia. Minhas senhoras e meus senhores, efetividade, justiça, bem-estar único, comprometimento, saúde única, cooperação e inovação. São esses pilares que assentam os valores do Conselho Federal de Medicina Veterinária, cujo sistema é composto por 27 conselhos regionais que contemplam todos os estados brasileiros. E é por meio desses pilares que a medicina veterinária brasileira promove o bem-estar da sociedade em todas as suas elementares dimensões, disciplinando o exercício das profissões do médico veterinário e zootecnista, cuja normatização, fiscalização, orientação,
valorização profissional e organização das classes são feitas diretamente ou por intermédio dos conselhos regionais, cujos presidentes saúdo em nome de Roberto Renato Pinheiro da Silva, presidente do CRMV do meu querido estado do Mato Grosso. A história contada nos mostra que, ao chegar aos 50 anos dessa organização, consumiu de todos muitos sacrifícios. Nada que nos coloque em berço esplêndido, porque há muito que se fazer, e assim todos nós sabemos. Nós, médicos veterinários, temos parte significativa na história da humanidade, no presente e principalmente no futuro deste quinhão chamado Brasil. História registrada de país de dimensões e desafios tão superlativos quanto os nossos, coberta por uma épica jornada que transformou milhões de quilômetros de terra hostil em uma das maiores potências agrícolas do planeta. Essa história somente poderia ter sido protagonizada por pessoas fortes, determinadas e devotadas. São simplesmente incompatíveis os exemplos de heróis que, ao longo do tempo, dedicaram as suas vidas a construir as dimensões para que essa revolução se consumasse. Aqui, reunidos nessa homenagem, estão homens e mulheres que ajudaram e ainda dão expressiva contribuição do seu tempo, fazendo com que o setor primário brasileiro se transformasse, ou seja, aquilo que é hoje o principal vetor do desenvolvimento. Assim, ao homenagear a medicina veterinária, com todo, a trajetória das nossas instituições e as biografias de profissionais que simbolizam o esforço de milhares de pessoas, nós estamos, na verdade, reconhecendo na construção do Brasil de hoje, que tanto nos orgulha. Temos uma história linda e encantadora, cujo ato de contá-la enriquece a nossa alma e nos estimula para seguir adiante. Infelizmente, o tempo e a hora consumido pelo exercício do mandato impede que possamos percorrê-la nesse exato momento de forma como merece ser contada. Afinal, a medicina veterinária, em benefício dos animais e dos homens, construiu um caminho que remota milênios. Vivemos hoje um momento de singular dinamismo e grandes conquistas. Sabemos que tais conquistas são, muitas vezes, coletivas e anônimas, mas isso não nos impede de destacar alguns rostos mais proeminentes, com vistas a sintetizar as manifestações de apreço desse Congresso Nacional e também da população que ele representa. Além dos já citados, quero aqui destacar o nome de Dr. Milton Thiago de Mello, uma pessoa incrível, a quem muito admiro. Esse ícone vivo da nossa profissão é um obstinado, com assento em mais de 30 sociedades técnicas e científicas daqui no Brasil, e também internacionais, onde continua proclamando a existência e a excelência da produção brasileira de alimentos. E destacando a relevância da veterinária, da agronomia e da zootecnia para a preservação e o aprimoramento dessa condição. Meio século de atuação organizacional faz com que reconheçamos o profundo simbolismo para todos os que militam na área. Diante disso, quero aqui trazer também o meu entusiasmo e a minha satisfação. O Congresso Nacional retrata um Brasil que prospera, em virtude da competência e da predisposição para o trabalho daqueles que lidam no campo, em particular dos nossos médicos veterinários. Há poucos dias, precisamente dia 16 de outubro, comemorou-se o Dia Mundial da Alimentação, e a Organização das Nações Unidas para a Alimentação, a FAO, em seu relatório, afirmou que para o Brasil cumprir sua nobre missão de alimentar o mundo, depende de uma série de atores, entre os quais profissionais como médicos veterinários e zootecnistas envolvidos no agronegócio, setor responsável por 1/3 do produto interno bruto brasileiro. Graças à veterinária, o Brasil caminha e caminha bem. Porém, na nossa autocrítica, sabemos que precisamos avançar mais, ocupar os espaços e confirmar a realeza da ciência que se dedica à prevenção, ao controle e à erradicação do tratamento das doenças, aos traumas ou a qualquer outro agravo à saúde animal.
além de atuarmos no controle da sanidade dos produtos e subprodutos de origem animal para o consumo humano, porque, pelos nossos diagnósticos de pareceres e de cuidados, precisa de saúde pública de todo o povo brasileiro. O Brasil vive um momento de discussões afloradas, mas, claro, momento também que acreditamos ser de muitas oportunidades, principalmente para as nossas futuras gerações. Parabéns, médicos veterinários. Parabéns a todos que integram o sistema que completa 50 anos e que projeta com determinação e união fraterna a elevação do exercício da nossa profissão aos mais altos graus de reconhecimento. Efetividade, justiça, bem-estar, único comprometimento, saúde única, cooperação e inovação. Que trabalhemos sempre nesses pilares. Parabéns a todos, felicidade, que Deus nos abençoe e que continuemos nessa luta de fazer com que o Brasil possa ser esse país de produzir alimentos e, acima de tudo, alimentos de qualidade. Muito obrigado. Agradecemos ao colega e senador Wellington Fagundes, e agora, com prazer, eu passo a palavra a este colega também das Minas Gerais, um batalhador pela nossa profissão também, pelas causas mais justas aqui no Congresso Nacional, o deputado Eros Biondini. Senhor presidente, caro amigo e colega, deputado Domingos Sávio, não poderia ser outra a pessoa a propor uma sessão solene tão preciosa como esta e também a presidi-la. Nós temos, além da convivência aqui no Parlamento, nós temos uma amizade, a convivência no nosso estado de Minas Gerais, temos também o privilégio de ter sido alunos do professor Biondini, meu pai. Quero cumprimentar aqui todos que compõem a mesa, nossa reitora Maria José, o doutor Bruno, doutor Anísio, doutor Luiz Carlos, o nosso doutor Francisco e doutor Milton, que, com suas palavras, fica difícil de não promover mais vocações no Brasil, enquanto procuramos selecionar e melhorar cada vez mais o ensino. Mas o Brasil, através da TV Câmara, ao ouvir palavras encantadoras do nosso querido ícone, doutor professor Milton, só confirma que a profissão de medicina veterinária é a mais desejada, admirada e encantadora profissão entre todas que nós temos regulamentadas no Brasil. Também saúdo aqui os zootecnistas. Quero, nas minhas palavras, simplesmente agradecer a Deus por ter nos dado essa vocação, despertado o nosso coração um dia para sermos profissionais médicos veterinários ou tecnistas. Eu, com 8 anos de idade, eu não tinha dúvida que eu seria veterinário, seguindo os passos do meu pai, e ele nunca me aconselhou a ser veterinário. Não precisou dele me aconselhar ou sonhar que um dia um dos seus filhos seguisse a sua carreira. A admiração pelo meu pai, acompanhando nas suas ações nas fazendas, no meio rural e na Universidade Federal de Minas Gerais, me fez desejar essa profissão. Agora, se por um lado eu nunca tive dúvida de que seria médico veterinário, por outro lado, eu jamais sonhei um dia de ter a honra de representar, assim como o deputado Domingos Sávio, o senador Wellington, ser um representante legítimo da nossa profissão. Isso é muita honra. Já foi falado aqui exaustivamente da amplitude da nossa carreira, da nossa profissão. E não há necessidade de repetir essas belas palavras. Quero parabenizar o Conselho Federal de Medicina Veterinária, não só pelos seus 50 anos, mas pela sua gestão brilhante na atualidade, na pessoa do nosso presidente Francisco, que tem o mesmo nome do nosso padroeiro, São Francisco de Assis.
a quem eu peço a intercessão para que cada vez mais a nossa profissão seja abençoada, seja reconhecida, seja valorizada. Cabe a nós aqui, e o deputado Domingos Sávio podem saber, é um grande exemplo, um dos deputados federais mais conceituados desta casa e um dos maiores conhecedores, não apenas do meio rural, do agronegócio, de tudo que diz respeito à pecuária, à agricultura, mas também da nossa profissão de medicina veterinária. Sigo os passos dele para defender a nossa categoria, para lutar por aquilo que são os pleitos e as prioridades que o Conselho Federal e os conselhos regionais nos trazem. Ao mesmo tempo, com a nosso papel aqui de representante do povo, a ajudar também, levando as sugestões de projetos de lei, proposições que possam também colocar a classe, a nossa categoria, a serviço do Brasil, né, da forma que ela pode e tem seu potencial. Nós somos não só importantes para o meio da saúde animal e humana, mas, como disse brilhantemente o nosso professor Milton, depende desta categoria que aqui está representada, o futuro da humanidade. Naquilo que temos de expertise e de conhecimento, Deus nos permitiu assim. Eu termino as minhas palavras, deputado Domingos Sávio, também agradecendo a Deus pela pessoa do meu pai, que ainda é vivo e que com quem aprendi não só a profissão de médico veterinário, mas me ajudou muito aquilo que hoje eu me proponho aqui na Câmara dos Deputados. Um dia, ao ser responsável pela clínica, numa das exposições agropecuárias em Belo Horizonte, meu pai, e eu acompanhava ele em torno de uns 12 anos de idade, o meu pai, o professor Biondini, se deparou com um fato constrangedor. Um proprietário de um animal muito valioso, que tinha tido uma lesão, pressionava para que fosse feito um bloqueio, que era irregular, para que o animal pudesse entrar na competição. E, por um lado, meu pai, numa situação mais frágil, diante daquele homem que era mais poderoso, dizia, não posso fazer isso, mas o senhor tem que fazer. Não tem como o meu animal não entrar na pista hoje à tarde. Eu não posso fazer isso pelo bem do seu próprio animal e pela ética profissional. E eu escutava aquilo. Era uma pressão de uma pessoa poderosa contra alguém que estava numa condição mais frágil. E então, de uma forma mais arrogante, aquele senhor disse assim, não repares então se no ano que vem, com esse mesmo jalequinho branco que o senhor tem, o senhor esteja no carrinho de pipoca, ali perto da pista, porque aqui na clínica eu não vou deixar o senhor mais ser o responsável veterinário da exposição. Então meu pai, de forma serena e humilde, mas que me ensinou muito, disse, pois bem, eu posso até ano que vem estar no carrinho de pipoca, em vez de estar aqui como o responsável pela clínica de equinos. Mas se o senhor chegar no meu carrinho de pipoca e me fizer uma proposta que não seja honesta, eu também não vou atendê-lo, mesmo que seja só pela pipoca. Então, com isso eu aprendi como que nós devemos, antes de tudo, na nossa profissão que é tão nobre, termos a ética, termos a dignidade e valorizar-nos como pessoa, porque ser um veterinário não é qualquer coisa. Parabéns a todos nós, parabéns ao Conselho Federal, aos Conselhos Regionais, parabéns, deputado Domingos Sávio, por essa brilhante proposição aqui nesse dia. Obrigado. Agradeço muito as palavras generosas desse grande colega, deputado Eros Biondini, registrando a presença entre nós do colega deputado federal Júlio César, um grande batalhador, apoiador das atividades do agronegócio de um modo geral. Convido ainda o deputado Eli Borges, do Solidariedade. Está presente? Eu gostaria de convidar para assumir a presidência, para que eu possa também fazer o registro dos meus agradecimentos e até para que ele possa
conduzir o encerramento, esse grande colega, deputado Eros Biondini, que possa assumir a presidência e que eu possa me dirigir aos senhores e senhoras com o meu pronunciamento. Então, com a palavra para o seu pronunciamento, o propositor desta sessão solene, deputado Domingos Sávio. Prezado amigo, colega deputado Eros Biondini, que preside essa sessão, prezado Dr. Francisco Cavalcante Almeida, presidente do Conselho Federal de Medicina Veterinária, prezado Dr. Luiz Carlos Rodrigues Cecílio, presidente da Sociedade Brasileira de Medicina Veterinária, nosso decano, nosso guru, referência para todos nós e que me encantou com a sua fala, nosso querido professor Milton Tiago de Mello, presidente da Academia Brasileira de Medicina Veterinária, senhor Bruno Divino Rocha, meu presidente do meu Conselho de Medicina Veterinária de Minas Gerais, conselho que, embora eu já com idade de aposentar, eu faço questão de me manter em dia, porque, embora exercendo já há alguns anos a missão na vida pública, eu não abro mão, com muita honra, de continuar médico veterinário. Prezado Dr. Anísio Ferreira Lima Neto, presidente do Conselho do Piauí, doutora Maria José de Sena, reitora da Universidade Federal Rural de Pernambuco. Estendo também o cumprimento aqui a tantos ex-presidentes, a tantos colegas, me permitam fazê-lo na pessoa do meu colega Marcílio, que foi presidente do Conselho de Minas Gerais, grande amigo, prezado doutor Fernando Lender, também, que foi presidente do Conselho. Quero me estender o cumprimento a todos os professores, na pessoa do professor Rubens, da nossa Universidade Federal de Minas Gerais, mas, enfim, abraçar todos os colegas, né, veterinários, veterinárias, a todos os colegas zootecnistas aqui presentes. Para mim é, de fato, emocionante ter a oportunidade de propor essa sessão e ver essa casa repleta de lideranças. Eu sempre digo que a nossa missão acaba nos tornando líderes numa atividade essencial, que é a medicina veterinária, e que vieram de várias partes do Brasil para que juntos a gente possa não apenas comemorar o que é absolutamente justo e necessário, mas reafirmar o nosso compromisso com essa profissão. Nós tivemos a oportunidade de estar meditando sobre as palavras do professor Milton, e ele, de fato, traz com a sabedoria, com a experiência, né, com a lucidez absoluta, alguns fundamentos que nós não podemos perder de vista. Essa percepção, né, de toda a potência que somos, não apenas como expectativa, mas como realidade na produção de alimentos, e a responsabilidade que isso, né, nos impõe para que tenhamos esta produção com qualidade, com responsabilidade, com ética, porque a produção de alimentos ela deve se revestir sempre de um comportamento ético, né? Não só desde o trato com os animais, mas especialmente com relação aos cuidados com a sanidade, com os aspectos da vigilância sanitária que estão diretamente ligados à nossa atividade. Quando reflete sobre a realidade contemporânea dos pets, né, já mencionado por vários, né, sobre a importância até emocional para todos os seres humanos, e isso hoje se verifica de maneira clara no dia a dia de todos nós, a convivência com os cães, com gatos, com outros animais de estimação, e que nós temos, né, a missão, né, não apenas de cuidar, de zelar, mas de proclamar a cada momento o respeito que tem que se ter por esses animais, né, o carinho que tem que se ter por esses animais, o cuidado que tem que se ter para se tomar a decisão de ter um animal de estimação, de ter um animal na sua convivência, a responsabilidade que isso representa, e nós temos que ser, de fato, exemplo, né, na nossa forma de exercer a nossa missão, a nossa profissão. E fala também do desafio da educação,
E é claro que esse desafio ele tem que ser enfrentado, inclusive, por nós aqui no Parlamento, com o cuidado para que não tentem vir com um disparate de ensino à distância para uma profissão como a nossa, com as características da nossa profissão, né, que requer, né, um cuidado enorme para que a gente não exponha o ser humano, a humanidade, o nosso país, aos riscos, né, das zoonoses, aos riscos de graves endemias e até epidemias que podem advir do mau exercício, né, de uma profissão tão importante como a nossa. Portanto, essa solenidade, além da justa comemoração, ela é um momento de reflexão sobre a missão que nós escolhemos abraçar. Missão que eu tenho a felicidade, né, de dizer que me engrandece, que me ensinou muito para exercer o meu trabalho de representante do povo mineiro e do povo brasileiro aqui nessa casa, e que o senhor tocou também, doutor Milton, em um ponto que para mim é essencial na vida. Sem dúvida, os seus 104 anos bem vividos, com a lucidez e com o vigor de um jovem, né, nos remete à amizade. E me faz, é claro, lembrar dos meus tempos de escola, não só desde o primário, mas aquela amizade que se consolida já na maturidade da convivência na universidade e que, é óbvio, nos marca para sempre. Eu registro aqui também a minha homenagem aos colegas, né, que formaram comigo, que cursamos de 79 a 83, né, aquela turma na Escola de Medicina Veterinária, e com os quais eu convivo até hoje e mantenho profundos laços de amizade. Essa é uma outra característica bonita da nossa profissão. A nossa profissão não rivaliza entre si, ela confraterniza entre si, ela coopera entre si. Aliás, nós temos também um vínculo muito grande com o cooperativismo, não é? Com a forma de organização do setor da produção rural, e por isso eu sempre digo que o veterinário, a veterinária sempre acabam se transformando líderes no processo de produção, né, no processo de organização desse setor que é essencial para o país, desse setor que alimenta literalmente o nosso país e que muitas das vezes também é tão sacrificado. E é justamente por isso que aqui nessa casa nós temos uma trincheira de combate, de batalha em defesa da nossa profissão. Eu, o colega Eros e outros que militamos na área de medicina veterinária, permanentemente estamos aqui atentos, porque muitas das vezes as pessoas imaginam a figura do representante público no legislativo como alguém que está ali para fazer leis. E muitas das vezes nós temos que estar aqui para impedir que façam más legislações. E não foram poucas as vezes que nós tivemos que levantar nossas vozes para impedir alguns absurdos daqueles que desconhecem a realidade da nossa profissão e tentam, ou de alguma forma, usurpar aquilo que é de competência específica do nosso campo profissional, ou pior ainda, expor os animais e os seres humanos a decisões legais absolutamente lesivas, né, à humanidade e, obviamente, ao povo brasileiro, já que tratamos de leis para o Brasil. Portanto, esse papel continuaremos a exercer, mas precisamos de estar sempre tendo uma interlocução, né, muito franca, muito próxima, e por isso eu termino me dirigindo ao presidente do Conselho. Vejo novos tempos e tempos eficientes de transparência, de trabalho no nosso Conselho Federal. Momento oportuno para comemorarmos esses 50 anos. Parabéns, doutor Francisco, parabéns a toda a diretoria, parabéns a todos também ao longo da história que trabalharam, que militaram por esse Conselho. Não é? Parabéns a todos. Que tenhamos a grandeza de superar, inclusive, divergências. E façamos desse Conselho motivo de orgulho para todos nós. Em um momento em que, mais uma vez, teremos que lutar aqui contra a tentativa de promover retrocessos na legislação. É inaceitável que alguém, nos tempos atuais, pense que uma sociedade com mais de 200 milhões de brasileiros
possa ter as profissões, as mais diversas profissões, absolutamente desorganizada, retirando as competências dos conselhos profissionais. É algo impensável. É algo que, no meu entendimento, é um desserviço ao povo brasileiro. É algo que só pode vir de quem não sabe o que é a função de um conselho. É algo que provavelmente venha da mente de alguém que pensa o conselho é uma organização corporativa para servir a uma categoria profissional. Ora, isso é de uma ignorância infantil. O conselho é um instrumento de defesa da sociedade como um todo, para que as profissões sejam exercidas com responsabilidade, com lisura, para servir de maneira adequada a toda a sociedade. A ausência de um conselho com poderes adequados expõe a sociedade ao uso indevido da profissão, ao uso ilegal da profissão. É claro que prejudica os profissionais, mas eu diria que prejudica mais ainda a sociedade como um todo. Isso é gritante no caso da medicina veterinária, da medicina humana, mas também é gritante nas outras profissões, na engenharia. Agora mesmo estamos aí a assistir o desmoronamento de prédios, de edifícios inteiros. É claro que tem que ter uma entidade que fiscalize, com rigor, com critério, para que as profissões sejam exercidas por quem de direito, para que esses que as exerçam com ética, com seriedade, pensando no próximo. E na nossa profissão, então, que tratamos com a saúde dos animais e dos seres humanos, imagine a ausência do conselho, é a ausência da ordem, da disciplina, da ética, da regulação. Portanto, vamos fortalecer o nosso conselho, vamos nos unir aos demais conselhos para que esse país tenha profissionais éticos, porque sem profissões exercidas com seriedade, sem a educação implementada através do exercício das profissões, não há possibilidade de prosperidade. E o que queremos é um país próspero. Por isso, me orgulho de ser médico veterinário, de trabalharmos unidos por um Brasil melhor. Parabéns a todos os médicos veterinários ou tecnistas do Brasil, ao nosso conselho pelos 50 anos, que possamos chegar a um século. Muito obrigado, presidente, muito obrigado a todos vocês. Parabenizamos e agradecemos as belas, profundas palavras do nosso colega deputado Domingos Sávio, a quem convido para assumir novamente a presidência desta mesa. Bom, sem maiores delongas, nosso horário se esgotou exatamente agora. Eu, mais uma vez, agradeço a todos, dou por encerrada essa reunião. Nós vamos sair para o saguão principal, onde estaremos ali dialogando entre nós, tirando fotografias, porque nós vamos ter que dar espaço a uma nova sessão que se inicia exatamente agora. Muito obrigado, está encerrada a sessão.